Olá, pessoal! Hoje vamos contar para vocês a história de alguns personagens de grande importância e como eles vêm influenciando a sociedade até os dias de hoje. Este é o Consumo, um cara descolado, famoso, gosta de manipular pessoas quando se junta com sua amiga Publicidade. Mas no fundo é um cara triste, que vende ilusões. Seus valores atendem às necessidades humanas, sejam elas do estômago ou da fantasia. A presença desses valores e predisposições liga-se à disponibilidade no mercado de uma ampla gama de produtos e serviços regularmente renovados e alardeados pela publicidade explícita ou disfarçada nos produtos de entretenimento que ela patrocina na mídia. Esta é a publicidade. Seu sobrenome é propaganda. Ela utiliza criatividade e técnicas de comunicação para divulgar produtos, serviços, ideias e marcas. Tal disponibilidade pode ser real ou ilusória. Falaremos agora sobre mais um personagem muito importante desta história, a nossa querida cidadania. Esta é a cidadania. Cidadania e consumo estudavam juntos, foram vizinhos desde a infância e por muito tempo a cidadania queria porque queria ser amiguinha do consumo. Mas suas famílias pertenciam a ideologias distintas, dificultando assim a relação entre os dois. À medida em que foram crescendo, perceberam na escola que possuíam relações multifacetadas e, apesar de se oporem em alguns aspectos, em outros se reforçavam mutuamente. Na idade adulta, eles seguiram caminhos diferentes. Segundo Marshall, a cidadania é o desenvolvimento de direitos e tem 3 características que a faz se sentir plena e feliz. São elas: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. O direito civil luta pelos direitos individuais de liberdade, igualdade, propriedade, de ir e vir, direito à vida, à segurança, à defesa, direito à justiça, entre outros. Já o direito político diz respeito à liberdade de associação e reunião, de organização política e sindical, a votar, ser votado, entre outros. Os direitos civis e os direitos políticos têm como principal objetivo proteger as pessoas das arbitrariedades praticadas pelo Estado. São os direitos de primeira geração. O direito social se refere ao trabalho, à saúde, à educação, à aposentadoria, ao seguro-desemprego, em suma, a garantia de acesso aos meios para uma vida digna e ao bem-estar social. São os direitos de segunda geração. Acrescidas a essas características, surgiram ainda outros direitos, dentre eles os chamados novos direitos ou direitos difusos. Como o nome já diz, eles dizem respeito a amplos interesses. Não tem o indivíduo, mas determinados segmentos sociais como titulares. A exemplo, temos os consumidores, as mulheres, as crianças e os adolescentes, a terceira idade, os homossexuais, as minorias étnicas, o meio ambiente e a qualidade de vida. São os direitos de terceira geração. Os direitos difusos são acrescidos de outros que são chamados direitos de quarta geração. Estes são direitos ainda em discussão.
são os direitos de bioética, ligados ao uso de células-tronco, clonagens, eutanásia, entre outros. A cidadania foi amadurecendo e começando a enxergar novos aspectos de sua vida que a faziam lembrar de seu amigo consumo. Tempos depois, eles se reencontram e retomam aquela amizade da adolescência. Nas sociedades contemporâneas ocidentais ou ocidentalizadas, o consumo, ao mesmo tempo que une, ele também segrega, pois ao tentar vender suas ilusões, nem todo mundo tem condições financeiras para pagar seus shows, e daí há quem fique de fora. Desta forma, aos que compram, ele constrói e reforça identidades sociais para o reconhecimento do indivíduo como cidadão. Vamos ao último personagem deste enredo. Atual e apartidário. Sim, estamos falando dele, o senhor movimentos sociais. É quando, teoricamente, todos os cidadãos de uma sociedade se aglomeram em busca de conquistar ou reivindicar direitos em prol do bem-estar social. Neste momento, esquecem as diferenças e respondem como integrantes de um único Brasil. Dentro dele, surge aquele que se destaca como líder do movimento, o qual assume o papel da identidade coletiva. Agora, os indivíduos, tomando conhecimento de seu papel social, tanto como cidadão quanto como consumidor, passa a usufruir de direitos e responsabilidades, buscando visibilidade na mídia ou, mais recentemente, na internet. São lutas travadas de diversas formas. Entre elas, por exemplo, temos o boicote de marcas, como ocorreu na Nike por uso de trabalho infantil. Aqui no Brasil, o consumo foi introduzido pela corte portuguesa no século XIX e o atingiu do Oiapoque ao Chuí no século XX. O impacto foi maior aqui do que nos países de primeiro mundo, devido às profundas desigualdades sociais. A cultura do consumo ajuda a equacionar de modo real ou ilusório o problema do reconhecimento, da visibilidade, da dignidade, da própria humanidade das pessoas situadas na base da hierarquia social. Ele é o passaporte para a cidadania, no sentido de pertencimento como igual a uma comunidade, na medida que trouxe a discussão de novos direitos e deveres para a população. No final das contas, o que une o consumo e a cidadania são os direitos conquistados advindos dela. Ela resguarda o consumidor numa troca mútua e constante entre direitos e obrigações. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e até a próxima!